Bom dia, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso quarto PIN Debate. Podem chegando. Eu sou Bruno Moraes, faço parte do Grupo Técnico Estadual do PIN. E hoje é o quarto PIN Debate. O tema de hoje é um tema muito especial. Trabalho do PIN Criança Feliz em tempos de coronavírus. Vou aproveitar e já fazer uma fala, assim, a gente já teve 3 edições, 3 lives, né, de PIN Debate, que foram muito especiais, a gente agradece a participação e a repercussão que a gente teve dessas lives, e o tema de hoje, além de ser muito especial, ele também é muito importante, tanto para as equipes municipais aqui do PIN, do Criança Feliz, que aqui no estado do Rio Grande do Sul atuam de forma integrada, tanto para as equipes do Criança Feliz de outros estados que sempre nos prestigiam aqui. Então, a gente fica muito feliz com a participação de vocês e com o tema de hoje. Vamos ver quem já chegou aqui. Eu salvei aqui o nosso primeiro bom dia que a gente teve, que foi antes da live começar. Então, o Nilo foi nosso primeiro bom dia que a gente recebeu. Então, bom dia, Nilo. A gente tem equipe de Caxias do Sul presente, Vacaria presente, Teutônia, Sobral, Ceará presente, pessoal do Ceará presente, abraço. São José do Herval, vamos ver, Jaguari, muitas pessoas aqui nos dando bom dia para vocês. São José dos Ausentes, GTM Saúde, isso que eu ia propor hoje, né? A gente sempre gosta de fugir um pouquinho do protocolo, a gente sempre recebe muitos bons dias, assim, dos visitadores, que bom que vocês estão presentes com a gente, mas hoje eu quero saber também se a gente tem GTM presentes e monitores supervisores também, então se apresente aqui, além dos visitadores, GTMs, monitores, supervisores, quero ver se vocês estão aqui com a gente, e pessoal do outros estados também, ou que não trabalham no PIN, no Criança Feliz. Se apresente aqui, a gente gosta muito de saber quem que está com a gente aqui. Então, aqui tem visitadora de São Pedro do Sul, Santana do Livramento, Candiota, pessoal do Criança Feliz de São Paulo, GTM, ó, GTM de Santa Maria conectada aqui, então, pode, GTM Vila Nova do Sul, ó, pessoal, o GTM está presente, quero ver se tem supervisor ou monitor também. Supervisor aqui, PIN Campo Novo, monitora de Alvorada, pessoal está chegando, vão participando e, aproveitando enquanto vocês estão se apresentando, dá bom dia para as nossas convidadas. Sim, hoje a gente tem convidadas, são 2 ilustres presenças com a gente, então já vou dar bom dia para a coordenadora estadual adjunta do PIN, Carolina Drug, muito bom dia, Carol. Carol é de casa. Bom dia, Bruno. Bom dia, Angélica. Bom dia para todo mundo que está assistindo. Um bom dia especial para as nossas equipes municipais do PIN Criança Feliz. É uma honra estar aqui podendo conversar com vocês hoje. Sim. E também dá bom dia para a multiplicadora estadual do Criança Feliz aqui no Rio Grande do Sul, Angélica Rocha. Bom dia, Angélica. Oi, bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos de uma forma um pouco diferente, né? Podendo conversar nessa manhã. E eu acho que vai ser uma manhã de muitas trocas e tirar várias dúvidas aí em tempo de coronavírus, como que a gente continua com o trabalho com foco aí na primeira infância. Bom dia. Com certeza. Então, obrigada, Angélica e Carol, pela disponibilidade de vocês estarem aqui com a gente. Nós já temos mais de 170 pessoas com a gente. E responsabilidade, que bom que o pessoal está participando. Vamos ver quem mais já chegou aqui. Visitadora de Minas do Leão presente, monitora de Candiota, PIN Alvorada. Estão chegando, podem chegando, fiquem bem à vontade. Gravataí conectado, PIN Alvorada, o pessoal do PIN Alvorada está bem presente com a gente. E hoje a gente tem 2 convidadas e também a gente tem um lançamento hoje. Eu vou começar com um lançamento, Carol e Angélica, uma novidade do PIN aqui. Como a Angélica falou, né, a gente está criando novas estratégias de comunicação nesse momento de pandemia. A live foi uma estratégia que a gente criou desde maio, né, por conta da questão de distanciamento social. E hoje a gente vai lançar outra novidade para vocês também, que é o WhatsApp institucional do PIN. O que é isso? Todo mundo que quiser receber boletins do Primeira Infância Melhor,
notícias de eventos, informações das próximas lives, cards relacionados à temática, relacionados à primeira infância, devem adicionar no seu celular esse número. Então, podem dar tempo de você pegar no celular, quem estiver assistindo pelo celular, pegue um papel aí e anote. Vocês têm que adicionar esse número no WhatsApp. Então, coloquem lá, Primeira Infância Melhor, PIN, e adicionem esse número. 51, não esqueçam do DDD, 51 98 405 34 39. Repetindo para vocês, 51 98 405 34 39. Quando vocês adicionarem esse número e botarem lá no WhatsApp de vocês, adicionou o número, escreveu o PIN, mandem uma mensagem para esse número falando o nome de vocês e o cargo. Por exemplo, se são visitadores, se são GTM, se são monitores ou supervisores, se não trabalham no PIN, se são estudantes, ou onde trabalham, ou onde já trabalharam. Porque assim a gente consegue fazer essa lista para vocês e encaminhar essas informações. Bem importante, esse é um canal de envio de informações, tiradas de dúvidas e questões relacionadas ao funcionamento do programa no município devem ser pelo e-mail do Primeira Infância Melhor ou a partir do contato com as apoiadoras que cada município tem. Esse vai ser o número onde a gente só vai enviar informações para vocês, tá bom? Então, se vocês quiserem ficar ligadas e antenadas no que vai rolar no PIN ou de boletins relacionados ao Primeira Infância, adicione esse número. Repetindo, 51, não esqueçam do DDD, 98 405 34 39. Esse é o PIN Informa. Certo? Adicionaram, Angélica? Adicionou, Carol, o número? Adicione no celular de vocês. Vamos ver quem mais já está aqui com a gente. Já temos mais de 240 pessoas com a gente. Podem chegando. Tem visitadora de Pelotas. Vamos ver quem mais está aqui com a gente. Venâncio Aires, Porto Alegre, GTM. Tem PCF de Júlio de Castilhos. Supervisora de Cruz Alta. Bastante Pinheirinho do Vale participando. Caciqui, Venâncio Aires. Então, podem chegando e podem ir. GT Alto, PIN Porto Alegre, GT Maçambará, Alvorada, tá? Hoje tá em peso aqui, parabéns para a equipe de Promotoria de Justiça de Alvorada também, presente aqui, a Promotora de Justiça de Alvorada presente. A Marisa Regina já botou que já está adicionando o WhatsApp do PIN, pode adicionar. Lembrando que esse é um envio de informações, questões de dúvidas e relacionadas ao funcionamento do programa, e-mail ou contato com as apoiadoras dos municípios, ok? E falando, né, em estratégias de comunicação, desde maio, né, a gente vem realizando o PIN Debate. Esse é a 4ª edição que a gente faz a live, e a gente sempre gosta de frisar que é um canal onde a gente gosta de compartilhar informações, ouvir profissionais, ouvir especialistas. A gente não está aqui para dar respostas prontas aos municípios, nem para dar uma aula, mas sim através de compartilhar de quem está convidado aqui com a gente e de vocês que estão nos assistindo também. Por isso que é muito importante que quem estiver nos assistindo compartilhe experiências, coloque suas perguntas e dúvidas, porque daí a discussão fica muito mais rica também. E voltando ao tema de hoje, o trabalho do PIN, do Criança Feliz, em tempos de coronavírus, se mostra muito importante também. A NCPI, que é o Núcleo de Ciência pela Primeira Infância, divulgou recentemente um documento que é Repercussões da Pandemia de Covid-19 no Desenvolvimento Infantil. É um material muito interessante para todo mundo que trabalha nessa área ter acesso. Vocês podem botar no Google, que vem bem fácil de procurar, NCPI, Repercussões da Pandemia de Covid-19 no Desenvolvimento Infantil. E ele traz vários aspectos que estão trazendo impacto para as famílias e para as crianças durante a pandemia, como, por exemplo, o aumento da violência doméstica contra as mulheres, que as crianças passam a ter mais risco de violência, negligência nesse período, que a angústia, ansiedade traz às famílias poucas interações familiares de qualidade. Então, tudo isso mostra a importância do nosso trabalho nesse período, da importância do Primeira Infância Melhor e do Criança Feliz se manterem ativos nesse momento. E
dia 10 de junho, a Secretaria Estadual da Saúde e a Secretaria do Trabalho e Assistência Social divulgaram conjuntamente a nota de orientação para o trabalho dos programas Sim Criança Feliz em tempos de novo coronavírus, edição 2, que é o que a Carol vai estar abordando daqui a pouco com a gente. E essa nota foi construída muito a partir das experiências que a gente ouviu de vocês, dos municípios, de como vocês estão se organizando para continuar assistindo as famílias, mesmo no momento de pandemia. A gente sabe que é um momento difícil, é um momento de se organizar, é um momento que surgem muitas dúvidas, então por isso a gente resolveu lançar essa nota entre essas duas secretarias e também fazer essa live. Por isso que é muito importante que vocês nessa live participem, mandem suas dúvidas, mandem suas experiências de como é que vocês estão se organizando nesse momento, quais são as dificuldades que vocês estão encontrando nesse período, que coisas positivas que vocês encontraram com as famílias, né, através do trabalho durante a pandemia. Compartilhem muitas experiências, porque as dúvidas e as experiências de vocês podem ser muito úteis para os outros municípios também, para as outras equipes municipais. E a gente está notando que está rolando uma troca bem legal ali entre as equipes nos comentários também. Então, participem, comentem, que a gente vai ficar muito rico esse debate sobre essa temática. E como é que vai funcionar hoje, né? Então, a Carolina Drug vai ter 40 minutos de fala, vai falar durante 40 minutos abordando essa temática, e depois a Angélica vai se juntar a Carol no debate para responder o que foi surgido ali nos comentários de vocês. Então, durante todo o tempo de fala da Carol, vocês podem ir comentando, vocês podem ir perguntando, que a gente tem uma equipe que fica filtrando os comentários para a gente abordar no debate. Então, conforme a Carol for falando e forem surgindo dúvidas, ou vocês falarem, não, isso no meu município eu fiz assim e deu super certo, comentem que a gente vai compartilhar essa experiência para os outros municípios também. Esse é um momento novo, a gente sempre gosta de frisar, não temos respostas prontas, estamos aprendendo com os municípios, estamos aprendendo com o trabalho de vocês. Tá certo? Então, já temos mais de 270 pessoas com a gente, Carol e Angélica, muita gente nos assistindo, podem chegando, e agora vou passar a fala para Carol, lembrando que esse vídeo vai ficar disponível no Facebook do PIN, para quem não conseguir acessar agora. E também, quem estiver assistindo, pode compartilhar, nos marcar no Instagram, PINRS. Lembrando, se vocês estão assistindo juntos em equipe, utilizem máscara e respeitem o distanciamento. Tá certo? Então, Carol, Angélica e eu vamos assistir a Carol agora e depois a gente retorna. Tá bom, Angélica? Certo. Até mais. Então, Carolina, o palco é seu. Obrigada, Bruno. De nada. Eu vi alguém comentando ali nos comentários, estava acompanhando aqui pelo Facebook, que meu volume estava baixo. Tá dando para escutar bem agora? Coloquem ali que eu vou me guiando também pelo que vocês colocam. Tá bem? Qualquer coisa vão nos avisando ali se está tudo bem para escutar. Bom, o Bruno vinha contando, né, que esse é um encontro um pouco diferente. A gente vem já de 3 encontros anteriores, né, de 3 PIN debates anteriores, onde a gente teve convidados externos, muito especiais, inclusive amigos muito especiais da nossa caminhada, que nos trouxeram suas experiências e foram carregando a nossa bagagem, né, com esses afetos, com esses conhecimentos, enfim, nos trazendo coragem para enfrentar esses desafios do período de pandemia. Esse encontro de hoje, né, o quarto PIN debate, ele é um pouco diferente. A gente vai centrar a discussão justamente na organização do nosso trabalho, das nossas rotinas de trabalho aí nos municípios. Então, não vamos falar de temáticas, né, tanto das temáticas que circulam o nosso atendimento, mas basicamente da nossa metodologia de trabalho no período da pandemia. Logicamente que essa conversa ela é muito direcionada para as nossas equipes municipais do PIN Criança Feliz. Então, talvez algumas pessoas, né, que estão acostumadas já a acompanhar o PIN Debate estranhem um pouquinho, mas é importante a gente estar junto também, ouvindo quem não é da nossa equipe, para que a gente também possa construir os próximos passos dessa política, né, dessas duas políticas do PIN e do Criança Feliz. Eu queria começar, antes da gente entrar na temática em si, fazendo um grande agradecimento, né? O Bruno colocou o quanto a construção de todas as normativas, de todas as orientações tem contado com a participação ativa dos municípios, com
o empenho da nossa equipe estadual. Eu queria, então, começar com um grande agradecimento à equipe estadual do Primeira Infância Melhor e do Criança Feliz, uma equipe que tem sido incansável, né, na sua responsabilidade, em responder adequadamente a esse período. Particularmente, eu tenho muita honra de testemunhar o quanto o serviço público é potente para responder às demandas dos municípios, né, do quanto a gente está realmente de corpo e alma para dar conta dessas adaptações tão necessárias para esse período. Também queria aproveitar para agradecer aos municípios. Esse foi um pedido que a equipe do Estado, do PIN e do Criança Feliz me fizeram muito. Carol, agradeça aos municípios. Fale do quanto a gente é grato. Todos nós sabemos que os dias a dia de vocês não devem estar sendo simples, né? Que é difícil a gente adaptar as nossas rotinas de trabalho, que é difícil a gente readequar as nossas formas de atuar junto às famílias. Sobretudo, vocês têm muito contato com os efeitos que essa pandemia tem naquelas comunidades mais vulneráveis. Isso não é simples de lidar. Então, a nossa gratidão, o nosso agradecimento muito grande nesse momento. Eu fiquei pensando durante o final de semana como é que eu ia agradecer, né, as equipes municipais, como é que a gente poderia, então, presentear essas equipes e falar de toda a nossa gratidão nesse momento. E eu escolhi um poema para fazer isso. É um poema do Eduardo Galeano. Vou pedir para o Mário, que está aí atrás cuidando de tudo, para ele colocar na tela, por favor, Mário. Malinho, está me escutando? Mário é da nossa equipe aqui de retaguarda. Então, eu vou ler o poema enquanto ele não entra. Ele é um poema do Eduardo Galeano que ele fala o seguinte: Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovacloff, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai finalmente alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar e tanto o seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: Pai, ensina a olhar. Eu me emocionei. Eu escolhi esse poema, gente, para compartilhar com vocês uma impressão muito simbólica para mim, né? Ele fala do encontro com o novo, ele é um poema que fala do encontro com o desconhecido e que fala também dos sentimentos que esse encontro provoca na gente. Sentimentos, às vezes, de susto, muitas vezes de encantamento. Ele é um poema que também fala de superação, não é mesmo? Das longas caminhadas que a gente precisa fazer para subir essas dunas altas, para conseguir enxergar o outro lado, para conseguir encontrar o mar. Sobretudo, ele fala da importância da gente compartilhar essa caminhada com aquelas pessoas que são dos nossos afetos, com aquelas pessoas que nos encorajam, né, a conhecer e a enfrentar esse desconhecido. E eu acho que é justamente isso que a gente está fazendo aqui nesse encontro, né, nos dando as mãos, nos abraçando a partir da fala do Eduardo Galeano, né, no livro dos abraços. Então, nos abraçando para encontrar alternativas de manter o nosso trabalho lá nas comunidades, de manter o nosso trabalho junto às famílias. Tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Eu coloquei aí umas fotos também da equipe do PIN, da equipe do Criança Feliz, para vocês também conhecerem quem são as pessoas que caminham comigo e que me dão coragem para enfrentar esses desafios. Vamos falar um pouquinho agora sobre no que vai se basear a nossa conversa. Então, a nossa conversa, eu estou com uma colinha aqui do lado, de vez em quando eu vou espiar um pouquinho o meu computador aqui ao lado. Nossa conversa vai se basear em 2 documentos que foram elaborados pela equipe técnica do PIN e do Criança Feliz, com base nessa escuta, né, que fizemos das equipes municipais. A gente tem 2 documentos que foram lançados já, que são orientações para o trabalho do PIN e PCF em tempos de coronavírus, versão 1 e versão 2. Também levamos em consideração, para a organização dessa conversa,
uma orientação técnica que o PCF lançou sobre a visita domiciliar do programa nesse contexto da pandemia. É muito importante que vocês, das equipes municipais do PIN, se apropriem desses materiais. Esse encontro que a gente está fazendo aqui hoje, ele é um encontro introdutório de todas as coisas, né, de todos os conteúdos que esses documentos apresentam, mas ele não substitui uma leitura criteriosa, atenta, compartilhada entre a equipe, para que vocês possam analisar as possibilidades que são apresentadas nos documentos e testá-las na prática. Combinado? Todo mundo vai, então tentar ler. O Mário vai colocar aqui embaixo para vocês o site onde estão esses documentos. Estão lá no site do Primeira Infância Melhor. Então, acessem lá o site, baixem esses documentos, façam a leitura. Um outro ponto muito importante, gente, é que a leitura desses 3 documentos, né, eles não substituem a leitura dos decretos, de todas as regulamentações que são fornecidas pelo setor saúde, né, aquelas regulamentações que falam do controle, do monitoramento e da prevenção da Covid-19. Então, a gente do PIN precisa conhecer de cor o que são as normativas, quais são as orientações, para que a gente possa se cuidar do outro, orientar adequadamente as nossas famílias. Então, o combinado que eu faço com vocês é esse. Vamos ler as orientações do PIN-PCF e vamos conhecer as normativas do setor saúde para que a gente possa realmente enfrentar a pandemia que a gente está vivendo. Tá bem? O Bruno trouxe para a gente alguns estudos que foram feitos pelo NCPI, que é um Núcleo de Ciência pela Infância, que fica lá em São Paulo. Esses estudos, eles trazem alguns dados, né, sobre como é que está sendo o impacto da pandemia na vida das crianças. Então, ele fala o seguinte, que tem um impacto na saúde, tem um impacto na economia das famílias, e esses impactos eles afetam muito o desenvolvimento das crianças, sobretudo daquelas crianças que se encontram em vulnerabilidade social, né? Sobretudo daquelas populações mais empobrecidas. E a gente sabe que o empobrecimento financeiro ele sempre vem junto, infelizmente, de um sistema de negação de direitos, né? Então, além da questão da crise financeira, muitas dessas famílias também estão tendo dificuldade de acessar direitos básicos, como moradia, como alimentação, como saneamento básico. O isolamento social, né, também provoca, e aí isso em diferentes classes sociais, não apenas nas classes mais vulneráveis, provoca também situações de estresse na família, né? Ficam o dia inteiro com as suas crianças dentro de casa, não podem sair, enfim, tem todo um sistema, né, um contexto que fragiliza esse ambiente familiar. E tem gerado, a gente tem visto aí nos dados, né, tem gerado situações de violência, inclusive, violência contra a mulher, violência contra a criança. Uma outra questão que esse estudo, está aí o linkzinho, o Mário colocou para a gente poder acessar esse estudo. Uma outra questão que esse estudo apresenta é o agravamento das desigualdades sociais. Não é uma novidade para a gente, né? A gente vive num dos países mais desiguais do mundo. Essas desigualdades não são novidade, elas existiam antes da pandemia, mas elas se agravaram com a pandemia. Tudo isso, né, todas essas constatações nos fazem repensar as políticas públicas, ilustram o quanto a relação, não é mesmo, entre a garantia do acesso ao serviço público, a garantia do acesso aos direitos e a sobrevivência das pessoas. Tem uma relação muito estreita entre essas duas questões. E a gente precisa pensar, então, em como a gente vai reorganizar as políticas públicas para dar conta de mitigar os efeitos dessa pandemia. E aí eu convido vocês a pensar comigo. Como que o PIN e o Criança Feliz podem atuar? Como que eles podem contribuir para mitigar os efeitos dessa pandemia? Para reduzir situações de violência, para ajudar as famílias no seu cotidiano com as suas crianças, para apoiá-las sobre como entender os sentimentos das crianças, sobre o que está acontecendo no mundo, como desenvolver uma rotina, né, que seja saudável para todo mundo. Como que o PIN pode ajudar? Como que a Criança Feliz pode ajudar nisso? Né, a reduzir ou a superar esses efeitos que a pandemia tem provocado no nosso dia a dia. O grande exercício que a gente tem feito até o momento é de um exercício de adaptação. Vamos repensar o PIN? Vamos repensar o Criança Feliz? Como que a gente vai manter visita quando em nem todos os municípios é possível fazer visita?
Saímos de campo? Nos mantemos? Essa é a grande questão que a gente vai discutir hoje com vocês. Um primeiro elemento que eu acho muito importante a gente dialogar é o reconhecimento de que o PIN e o Criança Feliz são serviços essenciais. Sendo serviços essenciais, a gente não pode se ausentar do território. Nós temos que nos manter ativos no território. Mais do que isso, a gente tem que garantir que nenhuma família fique sem acompanhamento. Vou fazer uma pausa dramática e vou repetir. Nenhuma família ficar sem o acompanhamento do PIN e do Criança Feliz. Eu imagino que isso cause em vocês um turbilhão de pensamentos e de sentimentos, porque, de fato, é um grande desafio. Né? A gente garantir que, de uma maneira ou de outra, seja através da visita domiciliar, seja através do atendimento remoto, a gente chega em todas as famílias. Porque tem uma série de condições aí, às vezes, que se colocam como um desafio. E a gente está aqui junto justamente para isso. Calma o coração. A gente está aqui junto para pensar essas alternativas, para construir essas alternativas, para não deixar ninguém para trás. Essa é a nossa grande responsabilidade nesse momento. Claro que a opção sobre a forma de atendimento que vai ser ofertada para as famílias, né, qual vai ser o modelo que a gente vai ofertar, essa escolha é uma escolha do município. Nós, como Estado, a gente está aqui para ajudar nessa reflexão, nessa organização. Mas quem vai escolher é o município. Mas, Carol, escolhe como? Né? Vocês podem estar me perguntando agora. Escolhe fazendo uma análise muito criteriosa das condições sanitárias desse município, da legislação de saúde vigente naquele município, também das condições sanitárias do território onde o PIN Criança Feliz atua. Fazendo uma leitura também das especificidades das famílias e das comunidades que são atendidas. Somente a partir de uma leitura muito criteriosa desse mundo de coisas é que a gente vai conseguir, então, decidir com mais clareza qual é a melhor forma de atender. Eu destaco aqui também a importância da gente fazer, dos municípios, né, fazerem essa escolha a partir de um diálogo muito próximo com a rede de serviços. Se aproximem, procurem saber como que o CRAS está organizando o seu atendimento às famílias. Como que os agentes comunitários estão organizando esse atendimento? Como é que a atenção primária em saúde está se organizando? Dialoguem. O PIN não é uma política, o PIN e o PCF não são uma política isoladas no território. Ao contrário, são políticas que fazem parte de um conjunto de outras políticas que dão conta de garantir, de promover e de defender o direito dessas famílias. Combinado? Vamos tentar se aproximar cada vez mais, nesse momento, a rede de serviços, a articulação da rede, a articulação do PIN, do Criança Feliz com outros serviços, ajudando e sendo ajudado, é um elemento primordial para o sucesso das nossas estratégias. Um outro fator, não só né, no momento da escolha da forma de atendimento, mas durante todo o processo de atendimento dessas famílias. Antes isso já era importante, agora mais do que nunca. Combinado? Uma outra questão que eu gostaria de destacar ainda é com relação às condições de trabalho, né? As escolhas que a gente vai fazer também tem que levar em consideração condições de trabalho que garantam a segurança, que garantam a saúde, tanto dos trabalhadores, tanto das nossas equipes, quanto dos usuários, das famílias. Lá no documento, né, nessa nota de orientação que a gente lançou, essa última, tem uma série de recomendações de saúde que precisam ser implementadas. Eu não vou aqui falar de todas elas, então por isso a nossa combinação inicial de vocês se apropriarem do documento, né? Conhecerem quais são as medidas de prevenção da Covid-19, para aí sim poder fazer uma escolha adequada de como seguir atuando nos territórios. Vamos falar um pouquinho das possibilidades que a gente tem de acompanhamento? Mário, se quiser abrir aí o slide, pode abrir. A gente pode passar, querida. A gente conseguiu construir, né, a partir do diálogo com os municípios, 3 formas de atendimento. Uma delas, a visita domiciliar, que já é uma forma consagrada de atendimento, a gente já conhece, domina o manejo dessa metodologia de atendimento. O atendimento remoto e um atendimento híbrido, né, onde a gente poderia tanto optar por um quanto por outro. Eu tenho a impressão, cá entre nós,
que vai ser difícil um município que opte só por um ou só por outro modelo, né? Depende de tantas variáveis que muitas vezes a gente vai ter uma família que vai poder ser atendida pelos 2 modelos de atendimento. O que a gente tem que estar claro para a gente é, nenhuma família fica de fora e nós vamos investir para que todas as famílias continuem recebendo o atendimento semanal, seja através da visita, seja através do atendimento remoto. Ok? Pode passar, Marlita. Vou olhar minha colinha aqui. Uma coisa bem importante da gente pensar é que, independente do formato de atendimento que será adotado pelo município, a gente tem que ter em mente que alguns elementos da metodologia do PIM-PCF precisam ser garantidos. Que elementos são esses, Carol? Em primeiro lugar, o que vem na cabeça de vocês? O que parece para vocês primordial dentro do atendimento do programa? Vou espiar aqui os comentários. Ver se alguém vai trazer alguma ideia. Nossa, muito comentário, gente. Dificuldade de alcançar o prontuário. Nossa, tem um monte de perguntas. Espero que o pessoal aqui da retaguarda esteja anotando essas perguntas para a gente responder durante o debate. Então, eu destacaria como elemento primordial para a gente manter independente do modelo adotado de acompanhamento da família, a questão da escuta. Né, da gente poder realmente fazer uma escuta atenta e acolhedora dessas famílias. Isso é primordial. A gente às vezes fica muito preocupado, né, em dar uma enxurrada de atividades para aquelas famílias. Calma, relaxa o coração, se permite, né, ser aquele colo que acolhe, aquele abraço que envolve, se permite escutar essas famílias. A escuta, ela é um elemento que dispara a qualidade do nosso trabalho. Sem essa escuta, como que eu vou conseguir construir uma orientação que seja significativa para aquela família? O nosso objetivo, pessoal, jamais vai ser, né, sobrepor o nosso conhecimento ao conhecimento da família. Ao contrário, o nosso objetivo é justamente nos aliarmos a essa família. Né? Podemos despertar nela a curiosidade sobre o desenvolvimento do seu filho, podemos reconhecer com ela quais são as suas potencialidades para promover esse desenvolvimento, poder conversar com ela sobre desenvolvimento, sobre cuidado com a gestação, mas sempre muito atentos para uma linguagem, para uma abordagem que traga significado para esse atendimento, que traga vida para esse atendimento. Combinado? Uma outra questão que a gente fala também é a questão das singularidades, que está muito ligada à questão da escuta, né? Eu só vou conseguir fazer um atendimento singular, centrado, se eu fiz esse processo de escuta anterior ou permanentemente faço esse processo de escuta. Então, sendo um atendimento remoto ou pela visita, vamos manter a nossa rotina de planejar esses atendimentos, de olhar para o nosso guia da família, para o nosso guia da gestante, para os demais materiais que dão suporte para o visitador planejar seus atendimentos. Vamos sentar novamente, como a gente fazia antes, toda semana, planejar, conversar com o nosso monitor, conversar com o nosso supervisor, com o GTM. Vamos manter esse exercício de um olhar focado nas especificidades da família. É relevante também nesse momento que a gente consiga garantir o monitoramento dessas visitas. Vocês podem criar documentos de rotina, onde vocês, então, listem as famílias que estão recebendo atendimento e possam, então, monitorar como é que está sendo o atendimento. Então, a família da Carol está recebendo atendimento remoto, está recebendo visita domiciliar, como é que está sendo esse atendimento? É importante que nesse momento, onde a gente está adaptando a política, onde a gente está testando possibilidades, a gente fique atento aos avanços que essa possibilidade está nos dando, às dificuldades que estão sendo apresentadas. Compartilhem conosco essas dificuldades, compartilhem conosco as soluções que vocês estão criando, para que a gente possa juntos construir o caminho dessas duas políticas públicas, tá bem? Sobre a visita domiciliar, né, Mário, se quiser botar o slide no ar, acho importante. A visita domiciliar, como a gente já comentou, ela é, de fato, né, a forma de atendimento mais consagrada. A gente acredita muito na potência da visita, no formato que ela tem. Mas nesse momento, para a gente poder manter a visita, a gente vai ter que fazer algumas adaptações bem importantes, né? Por exemplo, o uso da máscara.
O uso da máscara para a realização da visita, ele é obrigatório para todo mundo. Não importa se o Papa não está usando a máscara, o visitador deve usar a máscara. Deve usar a máscara, né, se essa for a opção, né, de manter as visitas, deve usar a máscara durante o deslocamento até a casa da família, durante a visita e após a saída da casa, para que ele se proteja a família, para que ele também sirva de exemplo, né? A gente que está caminhando aí nas comunidades, enfim, a gente vê o quanto as pessoas não estão usando a máscara, o quanto muitas vezes as famílias não têm acesso à máscara. Então, de repente, esse vai ter que ser um foco do nosso trabalho, né? Incentivar as famílias para o uso da máscara, garantir que elas tenham acesso à máscara. Então, é um dançar conforme a música que não é muito simples, né? É um ritmo bem complexo essa música, mas eu tenho certeza que juntos a gente consegue também pensar em algumas estratégias. Uma outra questão importante, né, para a manutenção das visitas é que a gente garanta uma distância de 2 metros entre os visitadores e as famílias. Particularmente, eu acho esse um grande desafio para a gente, porque a performance do visitador é uma performance muito baseada no contato, né? Quantas vezes a gente acompanhou a visita, o visitador chega, a criança vem correndo, abraça, ele pega o bebê no colo, senta pertinho da gestante, senta todo mundo no chão para compartilhar os brinquedos, enfim, é uma visita diferente, né? Muitas vezes, a família oferece um chimarrão, enfim, tem toda uma série de questões que nos levam a estar próximo, né, das pessoas da família. Então, a gente vai ter que fazer um exercício de muita conscientização, de muito diálogo com essa família anterior à retomada das visitas, para estabelecer com elas outros padrões, né? Outra performance durante esse tempo de pandemia. Vai fazer falta o abraço? Vai fazer, mas não tem jeito, gente. Nós vamos ter que abrir mão disso durante esse período. E aí vocês devem estar pensando também, nossa, mas se eu não posso abraçar, eu também não posso levar o brinquedo, né? Pronto, que muitos visitadores às vezes levam. Em primeiro lugar, gente, a nota de orientação do PIN-PCF, ele sugere que vocês invistam naqueles recursos, naqueles materiais, naqueles brinquedos que são da família. E isso não é específico do período de pandemia, isso é da metodologia de ambos os programas. Isso é investir na autonomia dessas famílias, isso é investir no seu potencial criativo para olhar o que tem na sua casa e pensar, isso vira uma brincadeira, isso é um jogo. Isso é uma oportunidade de interação com meu filho, com minha filha. Então, ou com a criança que eu cuido. Então, cá entre nós, não vamos levar brinquedo não, gente. Vamos usar o que a família tem na casa. Tanto na atividade da visita domiciliar, quanto no acompanhamento remoto. Vamos investigar o que essa casa tem, né, para que a gente possa realmente estabelecer um espaço do brincar super potente dos cuidadores com as suas crianças. Talvez também surjam dúvidas com relação ao atendimento aos grupos de risco, né, para essa pandemia, para essa doença. Pode manter o atendimento para grupos de risco? Pode manter, desde que redobrados os cuidados em saúde. Se por acaso na família que vocês estão mantendo a visita tem alguma pessoa com síndrome gripal, alguma pessoa com isolamento, aí sim a visita não deve ser mantida, tá bem, gente? Combinado isso? Compartilhem essa situação com as equipes de atenção primária do território, mas realmente é um risco a gente manter o atendimento naqueles domicílios onde haja um indivíduo ou mais com síndrome gripal, ok? Se tem mais alguma coisa que a gente tenha que falar. Ah, muito importante, né? Algumas pessoas têm nos perguntado, puxa, Carol, eu vou ter que né, alguns visitadores, eu vou ter que mudar a minha performance na casa da família, eu não vou poder sentar no chão, eu vou ter que manter essa distância de 2 metros, como é que vai ser isso, né? Em primeiro lugar, se for preciso entregar algum material, por exemplo, um folder, um informativo, né, que eu sei que vocês têm entregado bastante para as famílias sobre a Covid-19, orientem sobre como higienizar adequadamente esse material, tenham cuidado com a higiene, carreguem consigo, né, um vasilhame com álcool gel para também higienizar as mãos de vocês. A gente vai ter que estar muito atento a esses padrões, né, de cuidado desse período. E também é possível, nesse momento, que a gente flexibilize também, quando necessário, o tempo de execução e a periodicidade das visitas domiciliares.
Ah, Carol, a gente, naturalmente, a gente faz de 45 minutos a 1 hora, né? Uma visita domiciliar. Mas, nesse momento, talvez a gente tenha que fazer um pouco menos. Talvez a gente tenha que fazer 30 minutos, talvez um pouco menos. Isso também vai ser um processo que vocês, visitadores, vocês, equipes técnicas, vão construir com as famílias, vão acordar com elas. Qual é o melhor tempo, né? Qual é o melhor dia, qual é o melhor horário para fazer isso? Uma outra questão muito importante, né, que a nota traz, manter as visitas domiciliares apenas em espaços abertos, na área da casa. Só entrar dentro da casa quando, num caso muito específico, quando algum indivíduo dessa família, por exemplo, tem dificuldade de mobilidade, tá bem? E só realizar essa visita dentro da casa se a casa ofertar um lugar amplo e arejado. Esse é um outro desafio, né? Imagino que vocês devam estar agora pensando, puxa, a família da Maria tem uma área bacana, uma área na rua que dá para fazer a visita na rua, mas quando chove não dá. A família da Carla é muito pequena a casa, é impossível entrar dentro daquela casa. Eu tenho que garantir um atendimento na rua. Eu estou trazendo para vocês essas pequenas reflexões, imagino que a cabeça de vocês já deva estar a mil pensando nisso. Eu não consigo ler os comentários, estou super curiosa para saber o feedback de vocês, mas eu estou trazendo esses pequenos exemplos, assim, porque eu acho que a escolha do modelo de atendimento, ela vai ser muito caso a caso, sabe? Vai ser considerar a questão de saúde, né, todo o contexto sanitário do município e do território atendido, mas também vai ter que levar em consideração essas especificidades, né? Como é que é a casa dessa família? Quantas pessoas moram ali dentro? Uma avó que está cuidando das crianças que não estão na escola, está com 4, 5 crianças dentro da casa, vai conseguir ficar 1 hora conversando com a gente? Isso tudo vai ter que ser acordado com a família, não é nada imposto, tá bem? É quase um trabalho artesanal. A gente vai nos dar trabalho, mas lembra? A gente é um serviço essencial. Não podemos nos ausentar. O maior desafio não é nosso. O maior desafio, quem está vivendo, são essas famílias. Ok? Acho que eu não esqueci de nada. Do atendimento remoto agora, gente. Esse sim, me parece ser uma grande novidade para a gente, né? Ninguém está acostumado a fazer atendimento remoto. E eu achei genial, assim, que logo que começou a pandemia, apesar dos pesares, os municípios se mobilizaram muito para fazer isso, né? Criaram grupos de WhatsApp, criaram grupos no Facebook, criaram vídeos para mandar para as famílias, entenderam que o uso do telefone, o uso da internet, o uso das redes sociais, enfim, desses aplicativos, elas são sim uma ferramenta de comunicação potente para chegar perto das famílias. E a gente foi escutando como é que vocês estavam estruturando esse acompanhamento remoto, e uma das coisas que a gente concluiu é que a gente precisava dar alguns alinhamentos gerais. Por exemplo, para a gente considerar um atendimento remoto, é importante que ele leve em consideração um planejamento individualizado para cada família, para cada gestante, para cada criança. Ok? Isso demanda, né, um trabalho grande. A gente precisa cadastrar o telefone de cada uma das famílias, a gente precisa ter algumas condições de trabalho, como acesso à internet, como acesso a uma linha de telefone, como acesso a um celular. Depois, lá no final da apresentação, a gente vai ver que o recurso do PIN permite a compra de celular, permite pagar, né, a internet para o celular. Então, essas condições de trabalho também precisam ser consideradas quando a gente adota um modelo de atendimento. A gente também sabe que no nosso país a questão da inclusão digital ela ainda é muito tímida, né? Então, muitas famílias não têm acesso à internet. Dá para fazer ligação por telefone? Elas têm um telefone com linha para poder nos atender? Dá para mandar uma SMS? Então, a gente vai ter que ir estruturando esse atendimento remoto, lembrando que o atendimento remoto tem que priorizar também o foco no individual, né? Naquela mensagem que é dada para aquela família especificamente, para aquela gestante, com foco naquela criança. É muito natural, foi muito natural lá no início da pandemia, que a gente organizasse uns grupos de WhatsApp e passasse uma mesma mensagem para todo mundo. Foi um início desse exercício. Agora o convite que a gente está fazendo para vocês é: vamos individualizar esse atendimento? Vamos pegar esses contatos que já estão nos nossos grupos de WhatsApp, nos nossos grupos de Facebook e fazer um atendimento individualizado a partir de um planejamento, com base nos nossos guias? Esse é um grande desafio para o próximo período.
Aí vocês podem me perguntar, não posso ter grupo? Eu tenho que desfazer o grupo? Não, o grupo também é um espaço potente para troca de informação, né? Um espaço onde as famílias daquela comunidade se reconhecem, trocam ideias, né? Se constrói muitas vezes um sentimento de pertencimento comunitário a partir de um grupo de WhatsApp, um grupo de Facebook. Então, não é para eliminar o grupo, é para a gente acrescentar. O grupo funciona muitas vezes para a gente passar uma informação, para a gente manter contato, para a gente informar sobre questões da própria Covid, mas o atendimento individualizado é que vai garantir o olhar para as demandas específicas dessa família, caso a gente precise, inclusive, encaminhar isso para a rede de serviço, que vai garantir que a gente tenha um diálogo muito centrado nas curiosidades, nos interesses, nas necessidades de cada família atendida. Tá bem? Assim como a visita domiciliar, né, temos que acordar com as famílias quanto tempo que vai ser de atendimento remoto, qual é o melhor dia, qual é o melhor horário. Temos que conversar com essas famílias também para escutá-las, o que elas estão achando desse atendimento. Está funcionando? Não está funcionando? Lembrem, é uma novidade. Né? A gente tem que estar permanentemente monitorando essa novidade, avaliando se ela está funcionando, onde é que eu posso ajustar, se é o horário que está bom, que não está bom, se é o tempo do atendimento remoto que não está bom, se é o formato que eu estou adotando, enfim. Vamos tentar fazer isso também dialogando com as famílias, da mesma forma que nós da equipe estadual estamos procurando dialogar com os municípios para construir essas alternativas, vamos também nos municípios conversar com as famílias para ver se essas alternativas estão adequadas. Lembrem, a família é a protagonista do PIN. Não somos nós que decidimos sozinhos, a gente decide com elas. Elas têm que nos dar também, têm que ser incentivadas a nos dar esse retorno. Por fim, a gente tem a possibilidade de um atendimento híbrido, onde a gente pode mesclar essas duas modalidades de atendimento. E aí eu retomo aquele nosso primeiro desafio, que é não deixar nenhuma família de fora. Carol, não consegui fazer visita, não consigo fazer atendimento remoto. Como é que eu vou fazer? Bom, vou sentar com os meus parceiros, essa é uma opção, sentar com os parceiros da rede de serviço e pensar como que essa rede está chegando nessa família, porque alguém tem que estar chegando, gente. Quem sabe a gente chega junto, quem sabe a gente constrói junto uma alternativa de atendimento. Né? Vamos trocar também entre os municípios, vamos se manter em comunicação para a gente costurar essas alternativas de atendimento. Não sei como é que eu estou de tempo. O pessoal está trazendo a questão, né, da compra de celulares, de linhas telefônicas. Eu vou passar para vocês o que o recurso do PIN permite, né? Agora, os fluxos internos dos municípios para aquisição de linha telefônica, de celular, de internet, bom, é importante que vocês se aproximem do administrativo dos municípios, né, do setor financeiro, para que essas compras possam ser agilizadas, não é mesmo? Na medida que vocês optarem pelo atendimento remoto, a gente tem que agilizar essas questões, assim como temos que agilizar essas questões burocráticas internas, se optarmos pela visita domiciliar, porque a gente tem que fornecer EPI para esse visitador, para quem for para o território, né? Máscara, álcool gel, enfim, uma série de coisas que precisam ser adquiridas nesse momento. Vamos falar agora do monitoramento do desenvolvimento integral infantil? Vamos? Pode passar, Mário, para o outro. Esse é um instrumento que tradicionalmente ele é complexo, né? Para a gente preencher o monitoramento do desenvolvimento integral infantil, a gente tem que ter um bom conhecimento teórico sobre o desenvolvimento infantil, sobre como é que são as fases do desenvolvimento infantil. Nós temos que ter desenvolvido também um olhar bastante focado, né, nos avanços daquela criança, daquela família, de como é que é a relação dessa família, como é que a criança se comporta. A gente tem que conhecer o guia da família, os indicadores de desenvolvimento que caracterizam aquela faixa etária. Antes da pandemia, a gente preenchia esse documento a partir das visitas domiciliares. Então, a gente ia fazendo as visitas, ia dialogando com a família a partir do guia, ia verificando os avanços, os desafios que aquela criança está fazendo. E, com isso, a gente tinha recursos, tinha elementos para preencher o acompanhamento descritivo trimestral e para preencher a avaliação do desenvolvimento infantil. Combina, certo?
Nós tínhamos essa condição, compartilhando sempre com a família esses resultados, essas avaliações, essas análises, para que elas também pudessem crescer, né, na sua capacidade de perceber o desenvolvimento da sua criança. Nesse momento agora, muitos municípios suspenderam temporariamente as visitas. Alguns poucos mantiveram as visitas apesar da pandemia, outros estão retomando nesse momento. Mas a verdade é que a gente percebeu que existe um vazio, né, do atendimento, né? A gente está completando o quê? 100 dias de pandemia? Isso. Então, tem um período aí que a gente não acompanhou muitas das famílias. Nós vamos deixar o acompanhamento descritivo e a avaliação vazia? Não. A gente está convidando os municípios a tentar uma alternativa para a gente não ficar sem a descrição do desenvolvimento, sem a avaliação do desenvolvimento dessas crianças. Como? A ideia é que vocês possam, Bruno. Oi, Carol, não se assuste. É só para avisar que a gente está tendo muitos comentários, o pessoal está participando bastante. Então, a gente vai dar mais uns minutinhos para te terminar a tua fala. Então, a gente vai seguir com a tua fala até às 11 horas, tá bom? Tá suficiente. Então, temos 10 minutos. E lembrando que tanto o vídeo quanto a apresentação que tu está utilizando, Carol, vai ficar disponível no site do PIN, tá bom? Então, o pessoal pode focar na tua fala, não precisa ficar copiando os slides, podem focar no que tu está falando, que a apresentação vai estar disponível depois. Perfeito, Bruno. Então, vamos voltar aqui no acompanhamento. A ideia é que vocês possam, então, telefonar, mandar mensagem, dialogar com as famílias, né, para que elas possam reportar para vocês como é que está sendo o desenvolvimento dessa criança. Façam uso do guia da família, dialoguem com essa família sobre aquelas características que estão ali descritas. Né? Tentem ouvir das famílias como é que está sendo esse desenvolvimento. Eu tenho certeza que vai ser um exercício muito potente, ouvir das famílias como que elas estão percebendo seus filhos ou suas crianças, né? Talvez no início a gente tenha um pouco mais de dificuldade de implementar essa medida, mas eu tenho certeza que se isso for algo permanente, né? Se esse diálogo for permanente, for semanal, quando chegar o momento de escrever ou de avaliar, a gente vai ter plenas condições de fazer isso. Logicamente que a gente vai precisar lá no acompanhamento, né, descritivo, nas observações do instrumento, colocar que essas informações elas foram reportadas pela família, elas não contam exatamente com o olhar do visitador lá na casa, não foram reportadas pela família, foram reportadas pela família no momento de pandemia. É importante que conste isso nos registros, isso faz parte da história dessa criança e dessa família. Tá bem? Você não está esquecendo de nada. Ah, como que alguns municípios já têm feito isso, viu? Tem pedido para as famílias mandarem vídeo das crianças, têm ligado para as famílias, as famílias têm mandado áudio contando como é que está esse desenvolvimento. É bem possível que a gente não consiga levantar todos os dados que estão lá no acompanhamento, né, no monitoramento do desenvolvimento integral infantil. É bem possível, ele é um instrumento longo, ele tem muitas questões. Talvez a gente não consiga levantar junto às famílias todas elas, mas aí é possível justificar que aquela informação não pode ser levantada naquele momento. Tá bem? Lembrem, a gente está implementando essa medida, isso é novidade. Então, na medida em que vocês forem tentando executá-la, nos liguem, escrevam para a gente, nos contem como está sendo. Compartilhem com vocês, conosco as dúvidas de vocês para que a gente possa ir pensando, né, estratégias para resolver esses desafios. Acho que eu não esqueci nada. Depois desse preenchimento, segue o mesmo fluxo, tá bom? Passar para o GTM, para o monitor, para o supervisor, para que ele valide esse instrumento e vai para o CESPIM. Caso vocês não consigam implementar isso, coloque numa justificativa que não foi feito o acompanhamento, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a captação de novas famílias. A gente conversou lá no início da nossa fala, né? O Bruno trouxe, depois eu trouxe mais um pouquinho, sobre os efeitos que a pandemia tem tido no desenvolvimento das crianças, nas condições de vida dessas famílias, sobretudo das famílias mais empobrecidas, né? E isso tem nos revelado que talvez, e bem muito possível, que tenha aumentado o número de famílias que se encaixam, né, no perfil de atendimento do PIN e do Criança Feliz. E aí a gente começa a se preocupar. Bom, é possível a gente atender essas famílias? É possível a gente cadastrar novas famílias, incluir novas famílias no programa? E aí a gente faz um novo convite para vocês. A gente acredita que sim.
que a gente deve sim olhar para essas famílias, né, que tiveram as suas realidades, né, dificultadas ainda mais pela pandemia. Mas como que a gente está imaginando fazer isso? A partir de listagens que sejam fornecidas pelo CRAS, pela UBS e até mesmo pelas escolas. A ideia é que a gente possa estreitar esse vínculo com a assistência social, com a saúde no território. A gente sabe o quanto eles conhecem as famílias desse território e que eles possam apontar para a gente qual família seria imprescindível que a gente incluísse no PIN. Talvez essa família passe a ser do PIN para sempre, né? Desde que a criança complete 6 anos, mas a gente está querendo realmente estar mais presente no território, né? Ampliar a nossa capacidade de atendimento. Uma outra questão que me parece bem oportuna é a questão da educação infantil, né? A educação infantil, no momento, não retornou às aulas. Muitas vezes os municípios, e a gente realmente não tem uma proposta, né, de atendimento para as crianças que estão no turno integral da educação infantil, então a gente acaba não atendendo essas crianças que estão integralmente na creche ou na pré-escola. Mas nesse momento eles estão em casa. Será que não era o momento da gente conversar com as escolas de educação infantil dos territórios onde a gente atua, ou até mesmo de outros territórios, para identificar se existem famílias que a gente poderia incluir no nosso atendimento? Ah, mas Carol, seria um atendimento temporário? Não sei, talvez seja um atendimento temporário enquanto durar a pandemia, enquanto a educação infantil não reabre as portas. Mas talvez não. Talvez a gente encontre aí um caminho para atender também as famílias cujas crianças estão em tempo integral na educação infantil, porque nunca precisariam estar de fora, a gente só precisa encontrar esse caminho. Quando a gente fala de captação de famílias, logicamente que vem na nossa cabeça o quê? Cadastro. Ih, gente, caracterização e diagnóstico, inclusão no sistema de informação. Calma, coraçãozinho, pensamos nisso também. Nesse momento, a gente só vai cobrar das equipes, na verdade não é uma cobrança, é a importância da gente também fazer pelo menos um cadastro inicial. Então, a ideia é que para essas novas famílias, a gente garanta o preenchimento do formulário F. Mas, Carol, os outros formulários não são importantes? São importantíssimos. Mas lembra que a gente falou lá no início que nós estamos num momento de fazer uma adaptação das políticas? Fazer uma adaptação, muitas vezes, é fazer uma escolha. Então, para garantir ou para facilitar a inclusão de novas famílias, a gente não está exigindo que vocês preencham os outros formulários de caracterização e diagnóstico das famílias. Nesse momento, apenas o formulário F. E aí vocês vão me perguntar, puxa vida, mas o formulário F tem algumas questões de observação. Não tem problema, vocês vão colocar ali que as observações não puderam ser feitas porque nós estamos, né, nesse momento tão adverso. Colocou o formulário F no sistema, tradicionalmente vocês tinham um tempo para colocar os demais formulários. Nós estendemos esse tempo de 30 para 60 dias. A gente imagina que talvez tenha revertido essa questão daqui a 60 dias, né? Se isso não tiver acontecido, nós vamos buscar outras alternativas. O que tem que ficar presente para vocês é formulário F. No momento, só o formulário F. Depois a gente vai correr atrás dos demais formulários, tá bem? Deixa eu ver. O incentivo financeiro, vou tentar falar rapidamente sobre isso, mas a gente pode também no debate, né, Bruno? Trazer a questão do incentivo, que eu acho que é bem importante. O incentivo financeiro do PIN, pode passar o slide, Mário. O incentivo financeiro do PIN, ele tem como base de cálculo o número de visitadores e a carga horária desses visitadores. E ele pode ser utilizado tanto em despesas de custeio quanto de capital. Uma das primeiras medidas que o PIN tomou, logo que começou a pandemia, foi de informar os municípios que mesmo aqueles municípios que suspendessem temporariamente as visitas continuariam recebendo esse recurso. Por quê? Porque a gente entende que o recurso do PIN ele vai servir para a manutenção das nossas equipes. Grande parte dos municípios utiliza o recurso que é repassado pelo Estado para o pagamento dos visitadores. Então, se a gente retira esse recurso, possivelmente as nossas equipes estariam fragilizadas. Então, foi uma opção que a gente fez. É importante também que vocês saibam que esse recurso ele pode ser utilizado para compra de materiais como celular, está aí no slide, né? Celular, chip, manutenção de conta telefônica, internet, computador e outros materiais permanentes
que podem ser necessários nesse momento, assim como a compra, né, de equipamentos de proteção individual, como máscara, luva, álcool gel e similares. É possível usar recurso para isso? É. Questões burocráticas do município, as equipes municipais vão ter que correr um pouco atrás disso. Combinado? Uma outra questão é o recurso do PCF. O recurso do PCF ele é organizado em dois modelos, né? Eles têm uma parcela fixa, que é referente às equipes que estão cadastradas no prontuário. Então, se o município já tem a sua equipe cadastrada, está garantido o pagamento dessa parcela fixa. E tem uma outra parcela que é uma parcela variável, que é de acordo com a realização das visitas domiciliares. Então, aqueles municípios que suspenderam as visitas e que não estão fazendo sequer atendimento remoto, de fato, só vai ser mantido o atendimento da parcela fixa, referente às equipes que estão cadastradas no prontuário. Agora, se o município do PCF está organizando ou visita domiciliar ou atendimento remoto, esse recurso também está garantido, tá bom? Depois a Angélica vai também trabalhar um pouquinho mais com a gente. O recurso do Criança Feliz também pode ser utilizado para compra de EPI. Ok? Bruno, a gente pode falar sobre as formações no debate. O que tu acha? Que seria o próximo tópico? Pode ser, Carol. Quer fazer um fechamento? Sim, sim. Então, a gente tinha mais um tópico, né? Que a gente ia falar das formações iniciais para o GTM e Monitor. Nós temos aí chegando novas equipes, estamos nos organizando para isso. A gente pode conversar um pouquinho mais do debate. É importante, né, que a gente tenha ciência que esse nosso encontro, né, esse PIN debate, Bruno, ele é uma primeira oportunidade de diálogo sobre essa última nota de orientação. A gente pode reproduzir esse encontro em outros momentos, a gente pode pensar em encontros regionalizados para discutir isso com as equipes. A gente tem muita consciência de que esse é um momento de construção coletiva, e então isso nos demanda muito diálogo, muita presença, muita disponibilidade para conversar com as equipes, tá bem? Então não fiquem tão ansiosos, eu não consegui ver a quantidade de comentários que está chegando, imagino que sejam muitos. Foram bastante, Carol, temos bastante participação aqui. Eu imagino. Com certeza a gente não vai conseguir responder tudo, não tenho essa pretensão, né? A gente não tem resposta para tudo, ao contrário, imagino que vocês tenham mais respostas do que nós, porque vocês estão nessa situação lá junto às famílias, vocês sabem que realidade é essa que a gente está tentando traduzir aqui em orientações. Então vamos, né, acalmar o coraçãozinho, como a gente brinca, e vamos construir isso junto, com calma, com tranquilidade. É possível, gente, é possível a gente nos mantermos ativos, né, nos territórios. A gente tem visto lindas experiências dos municípios. Então, obrigado, Carolina Drig, pela tua fala. Acho que os municípios participaram bastante, pontuaram também algumas dúvidas, e também é muito rico que compartilharam experiências também do que eles estão fazendo nos municípios. Então, isso foi bem interessante, ficou bem legal ali a parte dos comentários. Então, dá um tempo, Carol, para te beber água um pouco agora. Chama a Angélica Rocha, multiplicadora estadual do Criança Feliz, para participar do nosso debate agora. E, como eu falei, né, Angélica, a gente também teve muita participação, a gente está com mais de 360 pessoas online com a gente nesse momento. A gente teve bastante engajamento das equipes de outros estados também, e também de interessados na temática. E, por conta da hora, já vou entrar no debate. E, Angélica, já passo para ti também. A gente teve da Vanessa Fiorini, ela não botou o município dela, e ela quer saber um pouquinho, Angélica, sobre a manutenção do financiamento. E ela pontua também que estamos com dificuldade de acesso ao prontuário eletrônico do SUAS. Então, queria que tu falasse um pouquinho do que a Carol abordou agora há pouco ali sobre o financiamento, e também, se conseguir, sobre o acesso ao prontuário eletrônico, Angélica. Oi, então, né, falando um pouco sobre como está o financiamento do programa Criança Feliz em tempo de Covid, né? Então, o Ministério acabou lançando algumas portarias, né? A portaria 366, de 22 de abril, ela vai falar que os municípios que não tiverem alguma família acompanhada na fase 1 antes do Covid, né, eram municípios que teriam seu recurso bloqueado. Municípios que não tinham no mínimo 30% de famílias acompanhadas na fase 2
eram municípios que também teriam seu recurso bloqueado. Então, a partir dessa questão, né, da preocupação com a pandemia, esses municípios que estão na fase 1 e na fase 2 e que não tenham famílias acompanhadas, eles não vão sofrer nenhum tipo de bloqueio. Na fase 1, o município vai, então, receber 80% do recurso, que é a parcela fixa, como a Carol já tinha comentado. Na fase 2, ele vai receber 60% do recurso, né, que é a parcela fixa referente à fase 2. Quando que o município vai ter o seu recurso bloqueado em tempos de Covid? Se o município não tiver equipe cadastrada no sistema, ele vai ter seu recurso bloqueado, porque a parcela fixa ela é em cima da equipe cadastrada. Então, é bem importante que o município não saia demitindo ninguém, que o município consiga manter, né, a sua equipe justamente para conseguir pensar estratégias de acompanhamento a essas famílias e porque o serviço é tido como essencial. Então, por mais que daqui a pouco algum município esteja com alguma dificuldade de realizar esse acompanhamento, seja presencial ou via remoto, né, é importante, né, que continue com a equipe e que possa, né, ver outras formas, né, de conseguir estar realizando esse acompanhamento. Ainda sobre a questão do financiamento, é bem importante falar da parcela variável. O que acontece? Nós não temos um outro sistema para estar registrando, é atendimento remoto, é visita presencial. Não, ele vai seguir a mesma dinâmica lá da portaria 2496, que é a partir, né, de 2 visitas, eu tenho um acompanhamento de crianças de 0 a 3 anos. Ou seja, eu posso ter que nem a Carol falou, né, um atendimento híbrido, que eu posso ter uma visita num mês e mais um atendimento remoto. Essa criança vai ser considerada acompanhada e o município vai receber por ela proporcionalmente. Para receber cheio, né, por aquela criança. Eu fiz um atendimento presencial e fiz 3 atendimentos remotos. Não tem problema. O município vai receber de forma integral também por essa criança. Então, é bem importante que, por mais que seja atendimento remoto, que nós possamos cuidar dessa questão da periodicidade, porque é isso que vai classificar como acompanhamento ou atendimento. Eu estou tendo um acompanhamento daquela família ou eu estou atendendo aquela família, né? Então, a questão da sistematicidade é muito importante para que a família fique caracterizada como acompanhamento, né? Aquela criança, enfim. Uma outra questão, né, sobre o prontuário, ele é bem estável. E a gente sabe disso, o quanto a gente tem passado algumas questões durante esses últimos meses aí, eu digo, o último ano também. E o que é bem importante? Que todas as vezes que a gente tem essa questão da instabilidade, a gente consiga reportar para a equipe estadual do Criança Feliz e a gente reporta, então, para a equipe do Ministério. Porque em outros momentos, a gente já teve portarias que prorrogaram um prazo. E lembrando, os municípios têm até 30/6 para registrar os meses de março e abril, porque teve uma portaria que prorrogou o prazo para registro desses meses. Então, por isso que é importante, por mais que está acontecendo isso, é sempre importante reportar, né, formalizar por e-mail, porque daí a gente tem mais elementos para estar conversando com o Ministério. Olha, está acontecendo isso, não foi uma questão pontual, não foi uma questão simplesmente de prazo, o sistema estava ruim, o município não conseguiu registrar e precisa de ampliação de prazo. Então, a gente precisa ter material para conseguir estar fazendo essa solicitação, né? E, Angélica, tu pode confirmar o e-mail para encaminhar, sempre surgir um problema? Isso, e nosso e-mail, a gente tenta sempre estar centrando, né, ali no e-mail da PSB, @stas.rs.gov.br, tá? O que acontece? A gente sempre tenta centrar nesse e-mail, porque aí toda a equipe consegue acessar. A gente tem uma equipe que compartilha, né, a proteção social básica, então é o e-mail de mais fácil acesso para todas nós. Perfeito. Obrigado, Angélica.
Carol, a gente está recebendo recados de equipes, te mandando abraço, falando de como tua fala foi esclarecedora. Sinta-se abraçada pela equipe de Rolante, são alguns dos comentários que a gente está recebendo. E Carol, tu parou bem na parte da questão da formação, né? Eu acho que seria importante a Carol e a Angélica falarem como é que fica nesse momento, tanto a formação do Primeira Infância Melhor, tanto a formação do Criança Feliz, nesse momento, né, que a gente não pode se reunir. Era um momento que era muito esperado, né, por todas as equipes, era um momento de se reencontrar, de se ver, de conhecer novos rostos, e nesse momento a gente não está conseguindo fazer isso. Como é que fica as formações do PIN, do Criança Feliz, nesse momento? As formações, tanto do PIN quanto do Criança Feliz, né, Angélica, as formações presenciais, elas estão suspensas nesse momento. No caso dos municípios que são somente PIN, a gente tem ofertado já nessa nota de orientação uma série de materiais para leitura. Nós temos também, que né, a gente indica que as pessoas que estão entrando como novas nas equipes façam a leitura desse material. Também temos um grupo responsável, né, pela formação do PIN, um grupo de trabalho, que está organizando uma série de materiais. Logo a gente vai ter novidades, vocês vão matar que eu estou contando isso, mas logo a gente vai ter novidades aí, outras possibilidades, né? Tem uma questão bem importante, né, Angélica, que a gente no estado, a gente se organiza de forma já referenciada. O que isso significa? Cada município que tem o PIN Criança Feliz tem um apoiador de referência nas equipes. Carol, tu pode só arrumar teu microfone também embaixo? Ele se fica longe da boca, ele fica... Não, agora tá ótimo. Obrigada. Como eu estava falando, a gente tem uma equipe de referência para cada um dos municípios que tem o PIN ou Criança Feliz implantado. Então, também podemos, né, fazer alguns momentos de formação individualizada. As gurias têm feito isso, né, de uma forma muito bonita, fazendo Zoom, fazendo Skype, reunindo com as novas equipes para formá-las à distância. É bem importante para a gente que a gente saiba quais são os municípios que têm GTMs e monitores novos. Então, nos informem para que a gente possa cada vez mais se organizar para garantir minimamente uma capacitação. Logicamente que toda capacitação que é dada à distância não substitui a presencial, que esperamos em breve poder retomar. Acho que a Angélica quer apresentar a parte do Criança Feliz também, tem umas coisas bem bacanas, né? Sim, então, no âmbito do Criança Feliz, né, como a própria Carol falou, nenhuma essas formações, né, não vão substituir a formação que nós teremos assim que toda essa questão da pandemia passar, mas tem a plataforma EAD, né, e ela que habilita, né, tem o curso básico do programa Criança Feliz, e todos os visitadores novos que entrarem no programa, todos os supervisores que entrarem no programa, e até outras pessoas que daqui a pouco vão ser apoiadoras, seja no âmbito do CRAS ou da gestão, né, podem também estar realizando esse curso à distância do básico do PCF. Nessa plataforma online, são turmas que são abertas, né? A próxima esse turma... Esse site aqui, né, Angélica, que está aparecendo, mds.gov.br/ead. Isso mesmo. Aí você vai fazer lá um cadastrinho, provavelmente, como vocês são trabalhadores do SUAS, vocês já estão no CAD SUAS, né? Então, você vai fazer um cadastrinho lá e vai conseguir acessar perfeitamente nesse site que está aí na barra. Agora a gente tem uma turma prevista para dia 1º/7, tá? Então, se vocês, enquanto equipes, né, tem pessoas novas entrando, já pode se programar para estar iniciando, né, junto com essa turma, que é bem importante. E da mesma forma, assim, a gente, lá na equipe do programa Criança Feliz, não somos tantas pessoas como na do PIN, mas dentro das possibilidades a gente sim também apoia as capacitações via online que os municípios possam estar realizando nesse momento. É só enviar e-mail para nós e dentro das possibilidades a gente vai estar apoiando sim. Queria aproveitar que o link do MDS está aí, né? E também incentivar que as equipes, tanto as equipes do PIN quanto do Criança Feliz, façam os outros cursos que estão disponíveis, são excelentes. Algumas colegas nossas têm feito, tem um que é sobre o desenvolvimento infantil, né? No contexto do Criança Feliz, que serve para qualquer uma das equipes, tem um conteúdo super bom, né? O MDS realmente conseguiu, o Ministério da Cidadania agora conseguiu realmente ofertar
uma boa cartela de cursos, né, à distância. Uhum. Eu queria aproveitar que a gente está falando de formação para falar um pouquinho também da formação dos visitadores. A gente conversou sobre a possibilidade, meu vizinho está em obra, espero que o barulho não esteja soando aí. Não, tá ok. A gente falou da ampliação do número de famílias, né? De cadastro de novas famílias, de olhar para esse público da educação infantil, de olhar, de conversar com o CRAS e com o OBS para entender qual é a listagem de família que eles têm, para que eles possam nos conduzir, né, para novas famílias. Isso, em muitos casos... Oi? Não, é que eu ia falar que o Ministério, nessa semana passada, ele lançou uma plataforma SAGE 3.0, eu acho. E aí, essa plataforma é para ter dados mais atualizados sobre pessoas com perfil cadastro único. Né? Então, em função de toda a questão do cadastro único, quanto ele está sendo utilizado nesse momento, né? Também tanto pela questão do auxílio emergencial, e aí todos os outros programas também tiveram um belo ganho com isso, né? De uma plataforma daqui a pouco com dados mais atualizados. Pessoal, todas as dúvidas que vocês tiverem, e-mail, site, essas coisas, vão estar daqui a pouco disponíveis no site também, não se preocupem. E aí, da mesma forma, essa plataforma. É importante também, agora que eu lembrei, vocês sempre estarem com o e-mail de vocês atualizado no CAD Suas. Por quê? Todas essas informações, foi lançada essa plataforma, enviamos e-mail para todas as pessoas das equipes municipais que estavam com seu e-mail atualizado lá no CAD Suas, tá? Essa questão da turma nova do EAD, mandamos e-mail. Então, todas as questões que a gente tem, né, de informação, ainda continua por meio do e-mail. Então, é bem importante que todas as pessoas que trabalham no programa tenham o seu e-mail atualizado lá no CAD Suas. E também no CISPIN, né, Carol? Atualizar sempre o cadastro, e-mail, telefone no CISPIN também. Uma oportunidade da gente olhar lá o nosso cadastro de usuário, de visitador, de GTM, monitor, enfim, todo mundo atualizando, porque se a gente está fazendo atendimento remoto com as famílias, faremos com vocês também. Então, é importante que a gente tenha o telefone de todo mundo atualizado, e-mail. Queria concluir essa questão da formação dos visitadores. No momento em que a gente estimula que se amplie o número de famílias, e agora com essa super estratégia aí do Ministério, excelente, talvez passe pela cabeça de alguns municípios a possibilidade de ampliar o número de visitadores. Pode ampliar? Pode e deve, né? Gente, no momento que eu vejo que tem um percentual de famílias maior do que a minha capacidade de atendimento, eu posso ampliar o número de atendimentos. Como é que fica a formação inicial? Contem conosco do Estado também, né? A gente vai estar construindo alternativas também para apoiar os municípios na formação inicial dos visitadores novos. Tá bem? Entre em contato com seus apoiadores e vamos construir alternativas de formação também para esses visitadores, porque a gente não pode perder a oportunidade de estar junto das famílias. Perfeito. A gente está recebendo alguns pedidos sobre os e-mails. A gente vai exibir uma tela no final, tanto com o contato do PIN e do Criança Feliz, tá bom? Carol, Angélica, eu queria entrar num assunto que surgiu bastante ali nos comentários, que é sobre o desejo de cada família em receber o atendimento nesse momento, que eu acho que é algo bem importante, né? A Simone Oliveira trouxe assim: temos que observar o desejo da família em receber nossa acolhida. Muitas aceitam somente virtualmente. Eu acho que nesse momento é importante, né, respeitar o que cada família deseja nesse momento e pede nesse momento, né? Assim como a gente quer fazer uma escuta empática, estabelecer vínculo, né, é importante ter esse respeito também do que a família demonstra, principalmente nesse período. Pode ser de angústia, de muita ansiedade, de não saber o que vai acontecer. Sempre manter em contato, mas também respeitar o que a família deseja, né? Perfeito, Bruno. Nem tenho que complementar. A escolha do formato de atendimento é dialogada com a família. Tempo, dia, hora, como, tudo precisa ser dialogado com a família. O desejo dessa família tem que ser, é o que move o nosso trabalho. Ela é a protagonista disso tudo, né? Perfeito. E também veio também em relação à gestante, que é algo que é muito importante também, que a Vanessa trouxe assim: penso que a gestante do atendimento será mais tranquilo. E também o Nilo trouxe: já realizei o cadastro da gestante por WhatsApp.
a família entrou em contato comigo solicitando, foi super tranquilo, deu super certo, né? Então, sobre a importância do atendimento às famílias com gestante nesse momento, Carol e Angélica. Eu acho que as famílias, as gestantes, né, devem estar bem, de certa forma, felizes e angustiadas, né, por estar gerando um novo ser nesse contexto que a gente vive. Então, eu acho, realmente, que nem a Carol falou, é dialogar com essa família, com essa gestante, qual é a melhor forma, porque a gente sabe, né, o quanto é complicado tu gestar, e ainda mais nesse momento, tu sente às vezes, muitas angústias, sentimentos afloram. Então, eu acho bem importante todo esse apoio, que ela não se sinta sozinha, e principalmente a questão da informação, né? O quanto a informação é potente para que essa gestante possa se sentir segura. Então, tem algumas questões até que a gente tinha apontado, né, Carol, que era o quanto que a gente está informando e atendendo. No caso da gestante, eu já acho que o atendimento, ele é muito mais pela questão da informação, né? De como proceder nesses momentos, de escutar as angústias, né? De daqui a pouco uma gestante ter que estar indo num serviço de saúde, uma série de exposição. Então, eu acho bem importante, né, a captação desse público nesse momento também. E sim. Acho que a gente tem que garantir. Eu gosto muito de quando os gestadores falam assim: eu consegui fazer um cadastro, né, da gestante à distância por telefone. Nos contem essas experiências, né? Vocês, junto com a gente está fazendo história. A gente está remodelando essa política. Então, nos contem, porque é importante a gente não deixar ninguém de fora. Agora, falamos na gestante, lembrei de um ponto bem importante. Que é com relação à vacinação da influenza. Não posso esquecer disso, gente. A gente está em plena campanha, né, de vacinação contra a gripe. É uma vacinação gratuita. Até o dia 30/6 vai essa campanha. E a gente precisa, visitadores do PIN do Criança Feliz, nos mobilizarmos, né, ajudando as equipes de saúde, né, de como organizar essa estratégia de vacinação, mobilizando as nossas famílias também para que elas levem, né, suas crianças, para que as gestantes também possam ir até o posto de saúde e fazer a vacinação. Lembrando que a vacina é gratuita, logicamente, né, pelo SUS, e a campanha vai até o dia 30/6. Quem precisa vacinar, gente? As gestantes, por isso que eu lembrei disso agora. As mães de crianças de até 45 dias e as crianças entre 6 meses e menores de 6 anos. Claro que também podem ser, né, os crônicos, os profissionais de saúde, mas nesse momento a campanha está muito focada nesse primeiro público que eu contei para vocês. A gente teve uma pergunta aqui que é bem simples e direta, e eu acho que é algo que está também na cabeça de vários municípios, que é assim: e quando a família não tem celular? Então, o que fazer nesse momento? Aí vamos ter que usar muita criatividade, né? Até eu estava olhando ali alguns comentários e algumas pessoas falando, porque a família foi receber mantimentos e nós fomos junto. Acho que é bem importante a gente lembrar, né, das diretrizes do programa, e que de forma que a gente vai poder, daqui a pouco a família não tem celular, mas de que forma que a gente vai poder manter um plano singular de atendimento para essa família. Daqui a pouco é possível eu entregar uma correspondência simplesmente com um plano singular de atendimento, com instruções, e pedir daqui a pouco um retorno por carta, e essa família ter um acompanhamento sistemático dessa forma? Não sei, pode ser que sim. Se o visitador e essa família entendem que é possível, não tenho por que não. Mas não pode simplesmente ser uma visita por ser. Qual é o objetivo que eu vou até aquela família? Eu vou conseguir olhar com singularidade, ou eu simplesmente estou indo lá, por exemplo, sei lá, doar máscaras, doar alimentos? Isso não é atendimento do Criança Feliz e nem do PIN, né? Agora, se eu vou com uma proposta de nem que seja entregar uma atividade por escrita para aquela família, de acordo com a realidade dela, aí sim a gente pode repensar que essa família está sendo atendida e que pode estar sendo acompanhada pelo programa. Então é bem importante a gente conseguir ter esse olhar para a família. Para além de estar na casa da família ou de ir até ela, de que forma que eu estou indo até ela, né?
E eu acho que a gente também sempre volta à pergunta. Uma família não tem celular ou não tem acesso à internet. Como que vocês atenderiam ela? Né? Vamos voltar a essa pergunta, né? Vamos atender articulado a rede de serviços, sabendo como é que o agente comunitário de saúde está chegando nessa casa. Como é que o CRAS está atendendo essa família? Vamos tentar construir alternativas. A gente não vai ter resposta para tudo. A gente está convidando vocês a pensar conosco essas possibilidades. Teve uma pergunta que eu não resisti, fui espiar os comentários, perguntando se as visitadoras podem receber vacina. Podem sim, vocês são considerados também trabalhadores da saúde, tá bom? A Débora dos Santos, Carol, traz assim: consegui realizar a última avaliação por videochamada do WhatsApp. É válido? Né? E a gente incentiva, né, que tenha cada vez mais a participação das famílias, né, na avaliação, que seja algo bem participativo também, entrevistador, família e criança, que pode ser remoto. Já era para ser, né? Sempre com muita participação das famílias. Eu fico segurando esse microfone, mas é que senão não me escuto. Já era para ser com uma ampla, ativa participação da família, né? Eu tenho que conversar com essa família sobre o que eu observo, sobre o que ela observa, como é que ela avalia as visitas, como é que ela avalia o avanço do seu filho. E fazer isso por videochamada é só uma forma alternativa de manter esse diálogo, não tem problema nenhum. Exato. A gente também teve alguns comentários, já chegando no final, sobre alguns municípios que estão encontrando dificuldades em fazer essa compra, seja de chip ou de celulares, né, que a portaria acaba permitindo, mas aí tem que ver qual a questão específica, né, dos municípios, o que está acontecendo, o que está dificultando essa compra, mas as portarias permitem. Enfim, em alguns relatos, os municípios encontraram essa dificuldade. E parece que é uma questão deles interna, tem que falar com o setor financeiro, com o administrativo, para ver como é que são feitas essas compras, né? Sempre tem uma partezinha mais chata, né? A gente não tem o costume de lidar muito com isso, mas é importante que a gente possa dialogar com os setores internos, né? No caso do PCF, lidar com a Secretaria da Assistência, né? E do PIN com a Saúde. E a gente está chegando, infelizmente, no nosso final. Passou muito rápido, né? Não tenho impressão de vocês, passou voando, assim. E queria convidar tanto Carol e Angélica para darem sua mensagem final na nossa live. Vamos começar com a Angélica e depois finalizamos com a Carol, pode ser? Então, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Eu acho que nem nos nossos maiores eventos a gente conseguiu contar com tanta gente, né? Então, acho que por mais desafiadora que esteja sendo essa ação e esse momento, eu acho que também tem tendência que a gente faça, mesmo pós-pandemia, mais momentos como esse, porque o alcance de público ele é bem grande, né? E dizer para vocês que estamos juntos nesse momento, que é um momento difícil, estamos apreensivos todos, né? Com toda essa questão do medo do amanhã, da incerteza, né? De como as coisas vão ser. Mas eu acho que trabalhar com a primeira infância é isso, né? É ter esperança. É ver que quando eu olho para minha filha, principalmente, eu digo para ela, né? A gente está em um teletrabalho em casa, e passar 24 horas com uma criança é uma coisa bem desafiadora, né? Então eu imagino como deve estar sendo para as famílias que a gente atende, que também tem todas as suas outras vulnerabilidades e questões de risco, né? Daqui a pouco não tem um pátio para o seu filho brincar, daqui a pouco seu filho tem que estar confinado, né? Dentro de um pequeno espaço. Mas quando a gente olha para a criança, mesmo ela passando por toda essa questão de estresse, às vezes se irritando, às vezes tendo comportamentos que não são comuns dela, a gente vê esperança, né? A gente vê que ela sempre acha que o amanhã vai ser melhor. Então, acho que a gente trabalhar com primeira infância também é a gente partilhar dessa esperança da criança, né? E é isso. Até mais, estamos à disposição aí para o que vocês precisarem. Podem entrar em contato conosco. Carol? Faço minhas palavras da Angélica. Aproveito para agradecer também a Angélica, Bruno, Mário, Lete, pessoal que estava por trás aí garantindo a execução dessa live. Eu agradeço muito novamente toda a equipe do GTE, a equipe estadual do PCF,
nosso povo lá dos municípios, GTMs, monitores, supervisores, visitadores, nossos também parceiros das redes, né, interessados no tema. Volto a enfatizar, pessoal, leiam os materiais que foram trabalhados nessa live, contatem os seus apoiadores, né, das equipes estaduais do PIN e do Criança Feliz. A gente vai ter novas oportunidades de dialogar sobre esses documentos. Nós estamos com ideia aí de fazer, então, essas webinários, talvez de forma regional, talvez de forma macro-regional, para que a gente consiga cada vez mais estar próximo das equipes, né? E tragam para a gente suas dúvidas, suas sugestões, vamos construir junto. Para mim foi muito prazeroso estar aqui, foi uma honra poder compartilhar com vocês esse momento. Obrigado, Carol e Angélica. Vou pedir para o Mário botar a tela agora dos contatos, dos e-mails que um monte de gente pediu nos comentários. Então, tem aí o e-mail do PIN, primeirainfanciamelhor@saude.rs.gov.br, o e-mail do Criança Feliz que a Angélica citou, psb@stas.rs.gov.br. A gente sempre gosta de botar também, para ter informações oficiais, né, sobre o coronavírus, tem o site coronavírus.rs.gov.br, e informações sobre distanciamento controlado e sobre as bandeiras de cada região podem ser acessadas pelo site distanciamentocontrolado.rs.gov.br. A nota que a Carol e a Angélica citaram hoje e outros documentos e portarias que já foram lançadas desde março em relação ao Covid estão disponíveis no site do PIN, pin.rs.gov.br, que é uma área específica do Covid-19, que vocês podem ter acesso a esses documentos. A gente também tem, como eu falei no início, né, o WhatsApp institucional do PIN, que é o PIN Informa, que vai ser um canal de envio de informações para os municípios, que o número é 51-98405-3439. Adicione o PIN Informa. Quando adicionarem, mandem uma mensagem com o nome e o cargo de vocês. Lembrando que não é um canal de envio de dúvidas, nem de relação ao funcionamento do programa, que devem ser a partir do e-mail do Primeira Infância Melhor, telefone ou contato com as apoiadoras. Esse WhatsApp vai ser somente um envio de boletins e informações sobre as próximas lives. Estamos chegando no final, vou falar a última novidade para vocês. Agora a gente tem um formulário de avaliação da nossa live, vai estar disponível o link no comentário. A gente pede muito que vocês dediquem o tempo de vocês, é no máximo 5 minutos, é super rápido, super prático, mas é muito importante que vocês participem, que vocês nos falem o que vocês estão achando, né? Deem sugestões de temas, de convidados. Então, ali, bem rápido, prático, não vai levar mais de 5 minutos, mas a gente pede esse tempinho de vocês para vocês participarem. Então, a avaliação do PIN Debate vai estar disponível no link nos comentários. Então, agradeço mais uma vez Carol, Angélica, toda a equipe do Criança Feliz, do GTE, os municípios que participaram. Muito obrigado. Nos vemos daqui 15 dias. A gente espera que essas lives tenham, a gente tem que estar fazendo de 15 em 15 dias, né, a partir das demandas que vocês trazem aqui nos comentários. Então, por isso, o preenchimento dessa avaliação vai ser bem importante também para a organização das próximas lives. Então, um abraço para todo mundo que nos assistiu. Fiquem bem, se cuidem, usem máscara e, se puderem, fiquem em casa e vamos continuar assistindo, dando acompanhamento para todas as nossas famílias, certo? Obrigado. Tchau, Carol. Tchau, Angélica. Até mais.